Agora sim. Paz, Senhor Jesus. Amém. A Bíblia diz, gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia, no 1 Samuel, no capítulo 29. Melhor, 1 Samuel, no capítulo 30. Vamos avançar um capítulo aí. 1 Samuel, capítulo 30, versículo 1, em nome de Jesus. Eu não sei o que você precisa nesta hora, eu não sei o que é que você veio dar diante do Senhor, qual oração que você fez diante do Senhor. Mas se tem um Deus que conhece o íntimo do ser humano, é o Deus ao qual nós servimos. E não existe caso difícil, nada é impossível para Ele. Ele é o Deus que conhece a mim e a você antes de nascermos. O salmista disse, olha, no ventre da minha mãe, Ele me conheceu. Quero falar algo para você, no ventre da tua mãe, Ele te conheceu. Te colocou na família certa, no local exato. Ninguém aqui nasceu no endereço errado. Todos nós nascemos no endereço certo, determinado por Deus. Amém. Muitas vezes achamos que não, mas Deus, Ele conhece a minha e a tua vida. E se Ele quiser nessa noite, Ele vai adentrar o mais íntimo da minha e da tua alma. Se Ele quiser nessa noite, Ele vai sondar o meu e o teu coração. Até as coisas mais íntimas que eu nunca falei, Ele conhece. Até as coisas mais íntimas que você nunca disse, Ele conhece. Ele conhece os meus atos de coragem e os meus maiores medos. Ele conhece tudo sobre mim e tudo sobre você. E nessa noite Ele vai adentrar o íntimo da minha e da tua alma através da palavra do Senhor. Deus é um Deus bom. E em todo tempo Ele é bom. Ele é especialista em consertar vidas. A religião não conserta. O pastor não conserta. Os músicos não consertam. O pregador não conserta. Mas Deus é especialista em consertar vidas. Em tirar do buraco e fazer assentar entre os príncipes. Eu não sei qual é o seu temor. Eu não sei o que Deus tem falado contigo. Que tipo de promessa Ele tem feito contigo. E eu estava pensando que parece que por causa desse negócio que está por aí, parece que as promessas não vão mais se cumprir. Quem é que tinha promessa aqui antes de saber desse nome coronavírus? Alguém tinha promessa aqui? Amém. Você acreditou nela? Deus é fiel, Ele vai cumprir promessa na terra. Mas parece que não, parece que tudo está terminando. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Creia em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Deus é um Deus fiel. 1 Samuel capítulo 30, vou ler 6 versículos juntamente com a igreja. Se você puder acompanhar comigo aí. 1 Samuel capítulo 30. Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e a tinham posto a fogo. Levaram cativa as mulheres que estavam nela, porém ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. Versículo 3. E Davi e seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo. Suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as suas mulheres Davi foram levadas cativas, a Ionã, a Gisraelita, a Abigail, a que fora mulher de Nabal, o Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Amém? Deus, Ele conhece toda a promessa que Ele fez para mim e toda a promessa que Ele fez para você. Nada sai ao controle dEle. Alguém aqui aceitou Jesus? Eu vou fazer umas perguntas, os irmãos me respondam, por favor. Alguém aqui aceitou Jesus? Glória a Deus. Amém? Fez a confissão de fé? Amém. Aí você pensou. Aí de repente você está lá num culto, você ouve aquela palavra que vem em direção a você,
Você acaba de aceitar Jesus, você acaba de ouvir o pregador, a pregadora, o irmão, a irmã, a criança, não sei, o louvor dos adolescentes, eu não sei quem Deus usou para tocar a sua vida. Aí você aceitou Jesus naquele culto glorioso, porque se tem um culto que você nunca vai esquecer, é um culto que você aceita Jesus e o culto que você é batizado com o Espírito Santo. Você nunca vai se esquecer deste culto ou dessa oportunidade. Alguém aqui foi batizado com o Espírito Santo? Amém. Amém? Você lembra como foi? Lembra? Lembra, pastor? Sim. Já faz quantos anos isso? Não vou falar porque senão vai revelar mesmo. Ah, tá bom. Mas alguns anos depois, né? Vamos ser assim. E o pastor ainda lembra, eu também lembro, eu tinha por volta de 13 anos de idade. Já estou com 35. E eu me lembro daquela noite, naquela casa, num culto no lar, com mais, sei lá, de 20 jovens ali, a gente orando, buscando a Deus. E de repente veio o Espírito Santo e me batizou. Nunca vi negro ficar vermelho, mas eu fiquei ali. E eu chorava, falava em línguas, e eu não queria parar de falar em línguas, porque é muito bom. 23 anos. Faz 23 anos. Então, você vê, tanto tempo já se passou, mais de 2 décadas, e a gente lembra. Se prepare, esse dia está chegando na sua vida em nome de Jesus. De ser batizado com o Espírito Santo, quem não é? De ser renovado pelo Espírito Santo em nome de Jesus. Mas você está lá, aquele culto glorioso, aquela palavra abençoada, você muitas vezes pode nem lembrar o nome do pregador, da pregadora, mas você lembra da mensagem, daquela palavra que foi direta ao seu coração, ao meu coração. Você lembra disso. Você lembra que naquele dia alguém falou assim, olha, existe um Deus que muda a sua história, existe um Deus que vai mudar a sua história. E de repente a gente pegou e falou assim, não, então eu quero esse Deus, eu não quero mais ter essa vida, eu não quero ter mais sentimento, eu não quero ter mais o coração preso em amargura. Tem gente que tem dinheiro, mas não tem paz. Tem gente que troca de carro todo ano, isso não é pecado, quem dera todos nós pudéssemos fazer isso, mas ele não tem a paz, troca de carro todo ano, mas não tem a paz. Aí de repente alguém falou assim, olha, Jesus pode mudar a sua história e dar a paz que o dinheiro não pode dar, e dar a paz que os parentes não podem dar, e dar a paz que uma casa não pode dar. Aleluia. E de repente você aceitou a fé. Aí naquele culto, você foi naquele culto todo empolgado, eu tenho certeza que você pegou aquela melhor roupa. Opa, agora eu sou crente. Agora eu sou crente, eu mudei. Você queria falar para todo mundo. E naquele culto abençoado, você ouviu aquela palavra de novo no segundo culto, e de repente Deus levanta um vaso, Deus levanta um pregador, ou a sua própria palavra, e você recebe uma promessa. Vou te usar muito na face da terra. Quem já recebeu essa promessa? Amém. Eu tenho uma obra contigo que o ser humano não vai entender o que eu vou fazer contigo. Alguém já recebeu esse tipo de promessa? Amém. Olha, eu vou te fazer um pastor. Olha, eu vou te fazer uma missionária. Eu vou te fazer um missionário. Olha, você vai ser músico. Os seus dedos vão pregar a minha palavra. De repente você recebe uma promessa. E como você está no ímpeto da fé, aleluia, você fala, agora vai. Agora vai dar tudo certo. Agora minha vida vai encaixar como um quebra-cabeça. Vai começar a encaixar isso, encaixar aquilo. Só que a vida cristã não é assim. A vida cristã não é assim. Você recebe uma promessa, você se alegra, começa a acontecer, e de repente algumas coisas parecem sair fora do eixo. Alguém já passou por isso? De repente, a igreja está entendendo? Os irmãos estão entendendo? Essa é a vida cristã. Eu estou falando de um homem aqui chamado Davi. Ele está lá, irmãos, fazendo o que o pai lhe mandou. O mais desprezado entre os 8 irmãos. O menor ali estava cuidando do rebanho, no pasto. De repente alguém fala assim, olha, o profeta está lá na tua casa. E ninguém senta em roda de mesa enquanto você não chegar. Apressa-te, deixa o rebanho aí, deixa as ovelhas aí. E vai lá que o profeta quer falar com você. Imagina, aleluia, aonde Deus lhe encontrou. Alguém teve coragem de ir lá e falar assim, olha, Deus tem uma obra na sua vida. Alguém teve coragem de ir lá no leito de enfermidade e falar assim, ó, Deus vai te curar e ainda vai te fazer um pregador ou uma pregadora da palavra.
Alguém teve coragem de falar assim: olha, esse cigarro que você está fumando, nunca mais você vai fumar, porque Deus vai te libertar e o Senhor vai fazer uma grande obra na sua vida. Alguém teve coragem de ir até você e anunciar o Salvador da humanidade. Alguém teve coragem de ir até Davi e falar assim: ninguém senta em roda de mesa, lavada rassúria, enquanto você não chegar. Preste bem atenção. Eu não sei quantos anos Davi tinha, mas ele era um jovem. Ele chega, deixa o rebanho lá, vai para dentro de casa, ele vê os irmãos dele, todo mundo olhando para ele assim. Mas ele, o pai falou assim: ó, tem um lá, tá lá cuidando das ovelhas, mas ele não vai ser não. Só que Deus não olha a aparência, Deus olha o íntimo. Deus não está olhando a sua ou a minha aparência. Não importa se você é corintiano, não importa se você torce para o Palmeiras, se você é um sofredor vascaíno, não importa. Sem referência aos presentes. Não importa se você é careca, igualmente a mim, se você tem cabelo liso ou cabelo ruim, igual o meu. Quando cresce, vocês não querem nem ver. Não importa se você tem uns quilinhos a mais ou uns quilinhos a menos, não importa. Deus não olha nada disso, Ele está olhando para o coração, Ele está olhando para o seu íntimo, falando assim: olha, eu tenho uma obra contigo, eu tenho uma promessa na sua vida, eu quero cumprir a minha palavra sobre a sua vida. Lavando a rassúria, não importa se Deus está lhe chamando no tempo do inverno ou no tempo do verão, para Deus não importa as estações, o importante é a palavra dele liberada sobre mim e liberada sobre você. Ele tem uma promessa comigo, Ele tem uma promessa contigo. Lavando a rassúria, não importa se a pessoa está lavando o carro, se a pessoa está no pasto, Ele está falando assim: olha, ninguém senta em roda de mesa, ninguém vai comer um cuscuz, ninguém vai comer um biscoito enquanto Davi não chegar, porque eu tenho uma promessa na vida de Davi. Lavar quem andaia, você está entendendo? Deus tem uma promessa na sua vida. Mas eu já falei tanto naquela bandúria. Nosso irmão Alex lá de Sapopemba está dando a paz. Pai do Senhor, irmão Alex, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Aleluia. Mas eu já falei tanto. Acabada a rassúria. Mas eu já fiz tanta coisa errada. Mas eu falo assim: olha, eu estou te chamando hoje, estou chamando agora para uma mudança de vida. Lavando a rassúria, mas eu já sou crente há 20 anos e não tive uma mudança, mas agora Ele está me chamando para uma mudança e está chamando para uma mudança. Chamou no meio dos irmãos e falou assim: eu vim te ungir a um propósito específico na terra. Eu não quero 7 irmãos, eu quero você. Você está entendendo? Ainda que a pessoa se ache incapaz, Ele está falando assim: eu tenho uma obra contigo. Lá vai Davi. Ninguém sentou em roda de mesa. Ninguém sentou em roda de mesa. Davi chegou, olhou toda aquela cena preparada. Você acredita em profecia? Já tem irmãos, já tem uma mesa e já tem um profeta te esperando na sua casa. Deus vai cumprir a promessa. O cenário era os irmãos, a mesa e o profeta. Deus preparou o cenário para cumprir a promessa, para falar para Davi: eu tenho algo específico na tua vida. Ei, não se preocupe, Deus já preparou o cenário, lavando a rassúria, para cumprir promessa sobre a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Lavando a rassúria, as flores aparecem no campo. O inverno passou, o tempo de cantar chega. Naquela bandúria, eis que o inverno passou. Você acredita nisso? É um tempo de verão. É um tempo das flores aparecerem no campo. E a Bíblia diz que Deus preparou todo o cenário. Está lá um profeta, só que ele tem um vaso de azeite. Porque para Deus cumprir promessa, tem que ter azeite. Para Deus chamar alguém, tem que ter azeite. Alabai, kibidé, cana rassúria. O senhor foi ungido a pastor, não foi, pastor Ivan? O azeite desceu sobre a sua cabeça? Para cumprimento de promessa, tem que ser derramado o azeite. Mas eu não estou falando só de ministerialmente, não. Eu estou falando, o azeite representa o Espírito Santo. Para Deus cumprir promessa na minha vida e na tua vida, Ele tem que derramar o Espírito Santo sobre mim e sobre você. Aí as promessas são cumpridas. Na calabandúria, diploma não faz cumprir promessa. Tempo de igreja não faz cumprir promessa. Na calabandúria, conhecer todas as escrituras, na calabanda rassúria, sem a prática dela não faz cumprir promessa. Mas quando a gente conhece as escrituras e o Espírito Santo vem sobre nós, Deus ele começa a realizar coisas que a gente nunca imaginou sobre as nossas vidas. Ele começa a derramar o azeite sobre nós.
todo mundo olhando. Veio Davi, ajoelha aí, meu filho. Porque Deus nunca vai cumprir promessa na minha e na sua vida se eu e você nós não se prostrarmos. A Bíblia não diz com essas palavras, esse português que estou falando, mas toda vez que um rei era ungido, era necessário ele encurvar a cabeça para que o azeite seja derramado. Para Deus cumprir promessa na minha e na sua vida, eu tenho que baixar a cabeça e entender que quem manda em mim, quem manda em você é o próprio Deus Todo-Poderoso. A igreja entende? Vou trazer somente uma alusão. A Bíblia não diz detalhadamente isso, mas era assim que era feito. E que interessante, o cenário está pronto, o Davi está no pasto, o Davi é chamado do pasto. O Davi atende aquele chamado, porque não tem como Deus cumprir promessa se você não atender o chamado dele na terra. Até quando meu espírito vai contender com o homem? Até quando eu vou ficar discutindo com o homem? Até quando eu vou ficar querendo algo e o ser humano outra? Não é assim que diz a palavra do Senhor? Só que o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Naquele tempo ele falou assim, olha, só vou poupar Noé e a sua família, porque eu não vou contender mais com a raça humana. Deus não quer mais contender comigo. Ele quer que eu me encaixe no propósito. Se você entende o propósito que Deus tem na sua vida, se encaixe. Xarabai, comiedei, calabada, rassúria. E a Bíblia diz que Davi ali, mesmo com aquela pouca idade, é ungido rei de Israel. O maior título que tinha na nação de Israel. O cargo político maior que havia na nação. Rei de Israel. Você lembra que eu falei no início? Lembra daquela promessa? Daquele culto que alguém veio, que Deus usou alguém na palavra, ou na profecia, ou na revelação, ou no abraço, e você entendeu, olha, Deus falou comigo, a minha vida vai mudar, a promessa vai acontecer. A mesma coisa aconteceu com Davi, só que a vida cristã, ela não é reta. A vida cristã, ela é cheia de, sabe, nuances, ela é cheia de ondas muitas vezes. Agora a gente pensa em Davi é ungido a rei, automaticamente na minha mente, se eu tivesse ali, Saul sai do trono, que chegou a minha vez, fui ungido a rei, Deus falou, me ungiu, é agora que eu vou assumir o trono. Só que a vida cristã, ela não é assim. É por isso que muitas pessoas desistem, porque pensam que Deus fala algo agora, e daqui a pouco vai chegar em casa, vai estar tudo encaixando uma coisa na outra. E a vida cristã não é assim. Ué, não foi assim na vida de Davi. Entenda o que está acontecendo na sua vida. Deus está trabalhando, a promessa não está perdida, não foi o homem quem falou, foi a palavra quem falou, a palavra do Todo-Poderoso, por isso não está perdida. Deus apenas está trabalhando no processo, naquela bandura. Tem a palavra, tem a promessa e tem um processo até o cumprimento da promessa. Você está no processo, eu estou no processo. Aleluia. Quantas vezes eu pensei assim, é hoje, é agora, e nada. Só que hoje Deus começa a me tratar mais e mais. Fala assim, olha filho, quando você estava lá com seus irmãos, na casa do seu pai, que tinha um profeta com azeite, eu estava lá. Depois Davi é ungido a rei, sabe para onde ele volta? O trono? O pasto. Sabe o que está acontecendo com você? A promessa é válida, foi Deus quem falou, só que você está voltando para o pasto. É continuar a vida normal. Mesmo com a unção, entender que Deus está no processo de cuidar das ovelhas de seu pai. Mesmo com a promessa, na calabandúria, é hoje. Eu vou mudar a tua história. Eu vou fazer aquilo que você nunca imaginou. A gente recebe aquela palavra e passa muitas vezes anos, dias, meses, e a gente fala assim, não foi Deus quem falou. Isso não vai acontecer na minha vida. Deus fala assim, ei, eu estava no dia da promessa e eu estou no dia do processo. E eu estou na época do processo, naquela bandura, até o dia do cumprimento da palavra eu também estou. Só que chegou o tempo ainda de cuidar do pasto, das ovelhas no pasto. Alguém entende a palavra? Amém. Labai, que me derraço decléria. Se você entender que Deus está no processo, você não vai desistir da promessa que Deus tem sobre a sua vida. Se você entender que Deus está em todos esses caminhos, nós não vamos desistir. Nós não vamos parar, irmão Gil. Nós não vamos parar. Mabai, que me derraçúria, que me derraçúria. Quantas vezes naquela bandúria eu estou abrindo a porta, já passei 2 anos desempregado. Eu estou abrindo a porta, falei, é amanhã.
Amanhã Deus abre, amanhã Deus abre. Passou-se ano, até o dia que Deus abriu no momento certo. Mas naqueles 2 anos, Deus não me deixou desamparado. Deus cuidou. Ele estava no processo. Ele não te desamparou, Ele está no processo. Na raio, comender calabandura. A palavra é dele, a promessa é dele. Ele está no processo. Porque tem coisas que eu não posso receber agora. Irmãos, eu não posso ter um carro 2.0. Eu não posso ter um carro 2.0. Tem que ser 1.0, tá bom? Que você pisa e fala, vamos. É desse jeito, porque se for 2.0, tem hora que, sabe? Você pode até exagerar. Então eu sei que eu posso ter 1.0, não que eu corro muito. Mas quem sabe o cara se empolga, né? Fala assim, né? Ah não, seu pé de balsa. Quem será? O cara se empolga, né? A pessoa se empolga. Aí Deus fala assim, eu vou te dar 1.0. Aí tem pessoas que Deus fala assim, olha, eu não vou te dar 1.0, eu vou te dar uma bicicleta. Na bicicleta, no 1.0 ou no 2.0, Deus está no processo. Tanto na bicicleta quanto no carro potente. Deus está no processo. Ele me dá uma bicicleta para me preparar para um carro mais potente. Sabe o que está acontecendo na sua vida? Deus está te dando uma bicicleta para te preparar para um carro mais potente. Ou seja, Deus está te falando contigo hoje para te preparar para o amanhã que Ele vai cumprir. Aleluia. Xarabai declaia. Porque tem coisas que eu não posso receber hoje. Tem pessoas que não podem receber um elogio. É por isso que muitas vezes só recebe crítica. Porque Deus trabalha na crítica. Já viu aquela pessoa que se der um elogio, você tem que puxar ela assim, igual bexiga de gás, sabe? Balão de ar, você tem que puxar ela e falar, desce um pouquinho, só foi um elogio. Só foi um elogio. Rapaz, você está parecendo um Alpatino, irmão Wellington. Aí ele sabe se cresce. Mas é tudo brincadeira, irmão, isso não é verdade. A gente puxa, sabe, a pessoa? Lá vai, quem me anda raçúria. Você entende isso? E tem pessoas que não podem receber muitos elogios. Lavando a raçúria. Eu estou falando para você que o tempo da crítica está passando sobre a sua vida. Eu estou falando para você que também está chegando o tempo do elogio. O tempo de reconhecer na calabandura que você fez algo bom diante de Deus. E com a presença do Senhor na calabandura. Mas não se empolgue. Toda honra e toda glória é dada a Ele. E tem pessoas que Deus não pode levantar. Porque todo mundo que está em evidência vai ser criticado. Todo mundo que estiver em evidência vai ser criticado. E se você se abalar pelas críticas, ou você acha que todo mundo vai concordar com o hino que você vai cantar? Ou você acha que todo mundo vai concordar com o jeito que você toca a bateria? Ou você acha que todo mundo vai concordar com o jeito que o Clérison está aqui tocando violão? Pode ser que 10 pessoas aplaudam, mas pode ser que uma pessoa critique. Xarabanda raçúria. E você não se abale pela crítica. Escute primeiro a voz de Deus e veja o que Deus tem sobre a sua vida. O que Ele falou? Olha, preste bem atenção. Todo mundo está entendendo? Vocês estão quietos? Lá vai, quem da raçúria. Estão vindo aí, ó, querem que eu pague os impostos. Jesus disse. Só que Jesus era filho de Davi, da geração de Davi. E isento desde a geração de Davi de impostos. Jesus não precisava pagar impostos. Porque havia uma promessa lá atrás. A geração de Davi não pagará impostos em Israel. Mas aí vieram cobrar os impostos de Jesus. Aí Jesus fala assim, Pedro, vai lá pescar, dentro da boca do peixe, paga o teu imposto e o meu imposto. Está lá na boca do peixe. Imagine se Pedro fosse nos dias atuais. O tanto de haters, né? Tanto se Pedro, olha lá, vai buscar o peixe, ela está acreditando nisso. Agora você vai acreditar em história da carochinha. Dinheiro na boca do peixe. Se Jesus falou, pode ir pescar, que vai ter dinheiro na boca do peixe. Se você for olhar para as críticas, a Bíblia não diz que alguém o criticou, só para trazer uma alusão. Amém? Só para trazer para os nossos dias. Eu não sei o que Deus vai falar com você. Eu não sei o que Deus vai ordenar a você a fazer. Se você for olhar as críticas e não ouvir a voz de Deus naquela bandura, as críticas vão te vencer. E Deus não vai poder operar aquilo que Ele queria operar através de você e em você. Você entende isso? Naquela bandura. Tem críticas que são super importantes. Mas aquelas críticas que querem parar a obra que o Senhor tem sobre a minha vida, sobre a tua vida, descarta isso
e vai para frente em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Vai lá pescar, porque na boca do peixe vai ter dinheiro. Eu não sei qual a estratégia que Deus vai dar para você, mas acredite naquilo que Ele está falando. Camai, eu for que ele isso né, raçura. Pesca, que na boca do peixe vai ter dinheiro. Narrador, que bendura. Da onde você acha que vai vir a provisão? A tua provisão não vem da terra, a tua provisão vem dos céus. Eleva meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez céus e terra. A tua provisão vem dos céus. A sua estratégia vem dos céus. A minha estratégia vem dos céus. Alguém entende isso? Davi volta para o pasto depois de uma promessa tão grandiosa. Tem gente que está no pasto depois de uma palavra, de uma promessa tão grandiosa. Será que Deus não vai fazer? Por que Deus me deu a esperança falsa? Por que Deus me animou? Ele não está cumprindo nada. Aí eu te pergunto, será que Ele não está cumprindo nada? Mas Ele está cumprindo, Ele está no processo. Pense que a vida não é retilínea, que fala, reta. A vida cristã não é reta assim, reta na integridade, mas ela é cheia de tempestades, aflições, ela é cheia de altos e baixos. O cristão que chega aqui e fala assim, olha, posso falar, eu sou o cara? Eu sou o cara, eu sou a moça, eu estou sempre na fé. Rapaz, isso aí pra mim é nada. Olha, eu desconfio bastante, porque a nossa vida é feita de altos e baixos, porque somos seres humanos. De vez em quando a gente fala assim, agora eu vou ganhar a cidade de Vitória da Conquista toda. Aquele ânimo, aquela força. Aí Deus fala assim, atravessa a rua e fala para aquele menino de 5 anos que eu amo. Será, Jesus? Eu acho que não vou conseguir aquela criança, não. Tem hora que a nossa fé está para ganhar a cidade toda, mas tem hora que não temos fé nem para falar de Jesus para uma criança de 5 anos ou de 6 anos. A nossa vida é assim. Mas quando, em qualquer um desses momentos, olhe para o alto, da onde vem o meu e o teu socorro. Aleluia. Olha Deus trabalhando no processo. A vida cristã não é assim. Rabanda Rassúria. Irmãos, qual foi o único homem depois de Jesus que andou sobre as águas? Alguém sabe? Ia ganhar um bis, mas não vai ganhar mais. Falou muito rápido. O único homem na história da humanidade que andou sobre as águas depois de Jesus foi quem? Pedro. Irmãos, se ele não tivesse ido até as águas, ele nunca teria andado sobre as águas. Mas chegou um certo momento que ele fez o quê? Afundou. O mesmo Jesus que sustentava as águas debaixo dos pés dele, foi o mesmo Jesus que na hora que ele afundou, pegou ele e falou, vem pra cá que eu tenho obra contigo. Naquela bandúria. E todo o resto dos discípulos ficou na onde? No barco. E só Pedro. Eu imagino Pedro contando a história. Porque pescador e caminhoneiro tem história. Tem ou não tem? Sem referente aos presentes. Tem história. Imagina Pedro, irmãos, falando lá assim, olha. Eu andei sobre as águas. Imagina eu, ouvindo aquela história falando assim, ó, os discípulos. Eu fiquei com medo e não andei sobre as águas. Mas você afundou, mas eu andei sobre as águas. Ei, é melhor tentar do que ser frouxo e não tentar. Deus está dando coragem para você hoje. Xarabanda Rassúria. O mesmo Jesus que sustentou, que fez das águas cimento, que fez das águas terra seca, para Pedro andar naquela bandura. Foi o mesmo Jesus que quando viu ele afundar, por culpa dele mesmo, falou, vem cá, que você vai voltar comigo para o barco. Imagina os dois voltando. Amanda Rassúria. Ei, eu estou trazendo você de volta. Eu estou trazendo você de volta à fé. Lavanda Rassúria, eu vi aonde você afundou naquela bandura, e mesmo você afundando naquela bandura, olha o diálogo, vem Pedro, eu preciso de você, vamos voltar para o barco. Lavandura, camandura, a tempestade só acaba quando você e eu voltarmos para o barco. Lavanda, aquela bandura, tá, a tempestade continua e Jesus andando com Pedro. Eu não sei quanto tempo eles andaram. E Jesus andando com Pedro e a tempestade volta. Quando eles entraram no barco, Jesus acalmou a tempestade. Ei, lavanda, aquela bandura, a tempestade só acaba quando você entrar no barco. Não adianta só estar com Jesus.
tem que entrar no barco com ele, naquela bandura. Não adianta só voltar para a igreja, tem que cumprir um ministério. Não adianta só voltar para a igreja, tem que voltar a cantar. Não adianta só voltar à igreja, tem que voltar a pastorear, tem que voltar a profetizar e a mandar aquela bandura. A tempestade só acaba quando entrarmos no barco com Jesus. Aleluia. Está escrito assim. Jesus dos crentes. Pai, Senhor, irmã Deus, Deus abençoe a sua vida. Irmã Cristiane Rocha, Deus abençoe. Compartilhe essa live em nome de Jesus, para a glória de Deus Todo-Poderoso. Jesus andando com Pedro e a tempestade em volta ainda. A Bíblia diz assim, está escrito. Só que agora, na calabandura, Jesus deu a palavra para Pedro. Vem. Pedro olhou para o lado e afundou. E quem nunca afundou, pastor? Quem nunca afundou? Quem entre nós aqui ou quem entre nós que está ouvindo essa palavra nunca afundou? Aquele dia, aquele culto que a gente fala, aquela fase, é agora que acabou tudo. É agora que eu estou na lama, é agora que eu estou no final, no fundo do poço. Jesus não está mais na minha vida e se afundar na fé. Aí Jesus fala assim, eu estou te vendo, Pedro. Foi eu que te mandei vir até mim. Quando ele dá a ordem, ele se responsabiliza. O que Deus falou para você? O que Deus falou contigo? Quando ele dá a ordem, ele se responsabiliza. Pode ir, que eu te sustento. Pode ficar, que eu sou provisão. Xarabai comandúria, pode crer que eu sou cura. O que é que Deus tem falado para você? Pode crer que eu sou restauração. Continue crendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você for ficar olhando quantas vezes nós afundamos, a gente não vai para frente, pastor. Eu tenho que olhar que eu andei sobre as águas espirituais falando. Se você ficar olhando quantas vezes você afundou, ninguém vai para frente, Mangabi. Xarabanda Rassúria. Kabaforque de Héria. Se você ficar olhando quantas vezes você afundou, mas olhe para cima, tem o Jesus estendendo as mãos e falando, vem Pedro, vamos para o barco. Quando ele chegar no barco, a tempestade acalma. Pega na mão de Jesus aí nessa hora, vai com ele, caminha com ele sobre as águas e volta para o barco. Ele está com você nesta hora. Ele está contigo nesta hora. Xarabanda Rassúria. Você caminhou sozinho. Mas quando volta para o barco, volta na companhia do mestre. Até parece que você e eu estamos sozinhos em algumas situações. Mas nós estamos voltando para o barco. E ninguém volta para o barco sem a companhia de Jesus. Você consegue entender isso? Qual é o teu barco? Xarabandúria. Pedro um dia... Eu ia falar sobre Davi, né? Outro dia eu falo. Lá vai, Camandaia. Tenho 4 minutos. Não passou, puxa meu paletó aqui. Eu não estou de paletó, né? Não posso pregar normal. Ei, Pedro, na segurança do barco, é um fantasma. Todos tiveram medo. Todos. Um cristão forte não é aquele que fala eu não tenho medo. Um cristão forte é aquele que supera o medo e vai de encontro ao que Jesus está falando. Por mais impossível que seja. Vai que ele andou e é séria. Irmãos, não tem lógica. Humanamente não tem lógica. Tiver alguém doente, colocar as mãos e falar, seja curado. Isso tem lógica humanamente? Não tem lógica. A mesma mão que eu me barbeio, a mesma mão que eu pego aqui, pego lá, de repente Jesus fala assim, põe as mãos e cura o enfermo. Isso na ciência não tem lógica. Mas Jesus cura ou não cura? O que eu vou mandar você fazer, aos olhos humanos não terá lógica. Labanda Rassúria. Jesus não trabalha na lógica humana, ele trabalha na lógica dos céus. Jesus não vê como o homem vê, Jesus vê como Deus. E ele quer distribuir essa visão para mim e para você. Eu não preciso de lógica para trabalhar em você. Não tem lógica pegar um garoto de 17 anos, mais ou menos,
no meio do pasto, tinha irmãos mais fortes, mais bonitos. Não que Davi era feio, Davi era formoso, a Bíblia diz. Mas tinha mais forte, mais de porte. Não tem lógica pegar um caroto para colocar no reino de Israel. Mas ele não trabalha na lógica humana. Eu estou escolhendo alguém hoje, nesta noite. E eu vou trabalhar na sua vida, não na lógica humana, não na visão humana. Acredite nisso. Acredite nisso. Deus não vai trabalhar segundo a lógica humana. Se Ele mandar você vender cocada e falar que vai prosperar, vai vender cocada que vai prosperar. Se Ele mandar vender porca-zói ou bolacha coquinho, vai vender bolacha coquinho que vai prosperar. Marabanda calabandúria. Se Ele mandar você pegar o violão de madrugada e começar a ensinar para você as notas, si bemol, dá um ré aí. Se Ele começar a falar isso, mas isso não tem lógica, faça, que daí vai sair um louvor, labão de Quebec, emendura, dali vai sair uma introdução que vai curar vidas, que vai fazer na calabandura a minha alma e a tua alma chorar através daquele louvor. Você consegue entender isso? Deus não trabalha na lógica humana. Depois de uma grande... Rapaz, depois eu prego sobre Davi. Porque a vida de Davi é muito a nossa vida, irmãos. O cara teve uma das maiores promessas, na minha opinião, aqui na Bíblia. Rei de Israel, do povo de Deus. Depois volta para o pasto. Depois vai expulsar demônio do rei que ele ia substituir. O rei depois nem sabe o nome dele. Ele volta para a casa do pai, depois vai, mata Golias. Aí agora sim, não. Agora Deus vai cumprir a promessa. Matei o Golias, todo mundo sabe meu nome agora. Só que não. É bem a nossa vida, a vida de Davi. Depois de uma grande promessa, parece que tudo vai acontecer. E Deus trabalhando no propósito e no processo. Matei o Golias, todo mundo sabe quem sou eu. Não, agora eu vou assumir. Agora eu começo a vencer inimigos. Saul matou milhares, mas Davi 10 milhares. Todo mundo está cantando as minhas vitórias. Agora sim Deus vai cumprir aquela promessa. Eu vou tomar posse da promessa, só que não. Em vez de rei, ele vira fugitivo. Na banda raçúria, de soldado do rei, valente a fugitivo. E Deus no processo e no propósito. Eu não sei o que você está passando. Deus está no processo e no propósito. Deus está com você. De soldado a fugitivo. Mas Deus estava com ele. De homens treinados do lado dele, agora vem os endividados, a ralé da sociedade. E Deus falou assim: a promessa é minha, você ainda vai sentar no trono. O que aconteceu na sua vida? Tem nada perdido não. A vida cristã não é retilínea, não é reta. Uma coisa encaixa na outra. Como diz um certo pregador, ele complica, descomplica, explica porque complicou e também mostra porque descomplicou, não é assim? Ele está no controle de todas as coisas. Só não deixe de crer. Porque se na história da vida ele deixasse de crer um minuto sequer, talvez a gente não contaria a história dele aqui nessa palavra. Não deixe de crer. Porque eu quero contar a sua história nas minhas pregações em nome de Jesus. Não deixe de crer. Porque alguém quer contar a sua história na sua geração. Olha, o meu avô, o meu pai, a minha mãe, a minha avó, o meu irmão creu e olha o que Deus fez na vida dele. Se fez na vida dele, vai fazer na minha também. Deus quer tomar você, xarabanda, calabandura, como exemplo na sua geração. Deus chamou para um propósito em nome de Jesus e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém, pastor? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Obrigado, Cléris. Aleluia.